Na aula passada nós aprendemos como movimentar as contas do ativo não corrente aplicando as amortizações. Nós achamos a cota de amortizações nas aulas passadas dos nossos respectivos imobilizados fixos. Nós utilizamos duas contas, uma conta do ativo não corrente e uma conta de custos para registrar a devida amortização. Como nós fizemos aqui, nós temos aqui as contas de imobilizado do ativo fixo, certo? E logo em seguida nós temos as contas de amortizações, ou seja, as contas de amortizações serão creditadas, em contrapartida debitamos a conta 73 para reconhecer o devido custo que nós tivemos com o desgaste de nossos equipamentos fixos. Nas aulas passadas nós aprendemos também como é que nós achamos a cota de amortização e como é que nós fizemos um minimapa para nós sabermos quando é que nosso elemento fixo estará totalmente amortizado. E também nós aprendemos como podemos movimentar nossos ativos fixos nas duas respectivas contas, como nós estudamos nas aulas passadas. Nós utilizamos a conta do ativo não corrente e uma conta de custo para refletir a devida amortização. Entendido? Lembrando mais uma vez, pessoal, que essa informação sobre amortizações vocês encontram na Lei número 19/14, de 22 de outubro, lei que aprova o Código de Imposto Industrial. Todas as informações relacionadas com amortizações vocês encontram nessa lei. Lembrando que essa lei foi alterada pela Lei 26/20, de 20 de julho, lei que altera o Código de Imposto Industrial. Essa nova lei, alterou alguns artigos da Lei 19/14, entendido? Estamos a falar de amortizações excessivas e outros elementos. Então, mas vocês, para encontrar a definição de amortizações, quais são os bens que devem ser amortizados, vocês encontram na Lei 19/14. Como eu dizia, pessoal, nós temos aqui a primeira lei, onde vocês podem encontrar a informação, a Lei 19/14, de 22 de outubro, e temos também a Lei 26/20, de 20 de junho. Nesse caso, estamos a falar da lei que altera o Código de Imposto Industrial. Lembrando mais uma vez, pessoal, que todos os temas que estão aqui já foram abordados nas aulas passadas, entendido? Todos esses temas já foram abordados nas aulas passadas, como introdução, conceito de amortizações, essa lei, a Lei 19/14, de 22 de outubro, a lei que aprova o Código de Imposto Industrial, também já estudamos. Ativos amortizáveis, método de cálculo, método das cotas constantes, amortizações de imóveis, amortizações de bem de reduzido valor, amortizações de ativos incorpóreos, cota de amortização, PGC, ou seja, aqui nessa aula nós estudamos quais são as contas que nós podemos movimentar quando se trata de amortizações. E hoje nós propriamente estudaremos sobre como elaborar um mapa de amortizações profissional, entendido? Mapa de amortizações, todos os elementos já estão prontos, todos os elementos já estão preparados para que nós possamos elaborar um mapa de amortizações. Como eu dizia, pessoal, hoje nós vamos elaborar um mapa de amortizações, um mapa que é de lei, certo? A lei exige que as empresas anualmente façam um mapa de amortizações, onde mostrarão detalhadamente quanto é que um bem sofreu desgaste durante um ano, ou quanto é que um bem ficou acumulado, teve de acúmulo de amortizações em relação aos anos anteriores, certo? É de lei. Nós vamos estudar aqui o artigo que aborda sobre o mapa de amortizações. Lembrando que estamos a estudar a lei a lei 19/14, de 22 de outubro. Avançando, nós temos aqui o artigo 43º da lei em referência, ou seja, da lei 19/14, a lei que aprova o Código de Imposto Industrial. A documentação de amortizações. Se vocês lerem esse artigo, vocês poderão encontrar todas as informações a respeito dos mapas, ou seja, dos elementos que podem constar obrigatoriamente dos mapas de amortizações e reintegrações, entendido? Nós temos aí na linha 1, dos mapas de reintegrações e amortizações deve constar o quê? Os anos e os valores da aquisição e da reavaliação, os anos, valores e os períodos de utilidade esperada das grandes reparações, as reintegrações e as amortizações acumuladas nos exercícios anteriores e as praticadas no exercício, os abates com a justificação da sua ordem, o valor residual, quando atribuído, o número de anos provável de utilização dos elementos reavaliados e dos adquiridos em estado de uso. É isso aí, pessoal. Lembrando mais uma vez que nós estamos a estudar apenas amortizações, não estamos estudando sobre reintegrações, ou seja, os nossos bens não foram melhorados. Reintegrações estão relacionadas àqueles bens que
durante um tempo vão sendo melhorados, certo? Então, certo. imagina que nós compramos um automóvel, mas depois de 2 anos nós compramos um motor para esse automóvel. Isso significa que o automóvel foi melhorado. Então nós precisamos achar uma nova taxa e um novo ano que se espera que o bem esteja amortizado, certo? Contudo, pessoal, vocês podem ler aqui o artigo e a lei em referência constam todas as informações relacionadas ao mapa de amortizações. Então, isso, pessoal, vamos avançar aqui no nosso exercício. Então, é isso, pessoal, nós temos aqui o nosso mapa de amortizações e reintegrações. Nós temos aqui as colunas. Em primeiro lugar, temos aqui a descrição da nossa empresa. Temos aqui, nossa empresa chama-se Frutos do Ambo LDA, certo? Estamos a falar de uma sociedade por cotas. Nós temos aqui o nosso NIF, temos aqui a nossa rua. A nossa empresa está localizada no Ambo, Angola. Como eu dizia, mapa de amortizações e reintegrações, certo? Imobilizações corpóreas. Então, nós primeiro vamos trabalhar com os imobilizados corpóreos, entendido? Do ativo não corrente. Lembrando mais uma vez, pessoal, que nós já estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade e tivemos 23 aulas especiais relacionadas com o Plano Geral de Contabilidade. Então, aqui na primeira coluna, nós temos a descrição do Plano Geral de Contabilidade. Nessa primeira coluna, onde nós vamos agregar todas as contas dos nossos elementos patrimoniais do ativo fixo, ou seja, do ativo não corrente. Aqui na segunda coluna, nós temos o quê? A descrição dos elementos do ativo imobilizado corpóreo, certo? Aqui será onde nós vamos fazer a descrição, se for um equipamento de carga e transporte, imobilizado, vamos escrever aqui a descrição, certo? Se for um edifício, escrevemos aqui edifício. Aqui na terceira coluna, nós temos temos o ano, certo? O ano está dividido em 2 colunas. Temos a primeira coluna, que temos o ano em que nós compramos o respectivo elemento patrimonial, certo? O ano em que nós compramos o ativo fixo. E na segunda coluna, nós temos o ano que esse ativo fixo começou a ser utilizado. Temos o ano de aquisição e o início e o ano de utilização do imobilizado, certo? Primeira coluna, ano que nós adquirimos. Segunda coluna, o ano em que o bem começou a ser utilizado. Aqui na terceira coluna também está dividida em duas colunas. Temos a primeira coluna, valor de aquisição. Qual é o valor que nós compramos o determinado elemento patrimonial, certo? E na segunda coluna aqui também temos o número de anos que se espera que o bem esteja totalmente amortizado. Na verdade, tudo isso nós já estudamos nas aulas passadas, entendido? E aqui nessa coluna nós temos as quantidades. Se compramos 2 carros, 3 carros, certo? 10 computadores, então nós colocamos aqui a respectiva quantidade. E aqui nós temos reintegrações e amortizações, mas para o nosso caso são apenas amortizações. Nós temos aqui, nessa coluna onde está escrito exercícios anteriores 2020, isso significa que nessa coluna vão a amortização acumulada de 2020, certo? Mas como nós compramos os nossos elementos patrimoniais no ano de 2021, significa que em 2020 isso significa que no ano de 2020 nós não teremos nenhuma amortização acumulada, certo? Aqui nessa coluna das taxas, temos as taxas. As taxas, nós já estudamos onde é que nós podemos encontrar as taxas e os anos que os bens estejam totalmente amortizados, certo? Vocês podem encontrar a informação dos anos e as taxas aqui no decreto presidencial número 207/15 de 5 de novembro. Nós temos aqui a tabela das taxas de reintegrações e amortizações. Nós já estudamos sobre essa tabela. Temos aqui as taxas e temos aqui os anos que se espera que os bens estejam totalmente amortizados. Então, nessa coluna aqui nós escrevemos as taxas. E aqui, nessa coluna de 2021, é a coluna onde nós inserimos a cota de amortização anual, certo? Só a cota de amortização anual. Quanto é que um bem sofreu desgaste durante o ano? E aqui nós temos amortizações acumuladas. Quanto é que o bem acumulou durante o ano, certo? E finalmente na última coluna nós temos o quê? Ativos imobilizados. Valores líquidos. Estamos a falar nada mais, nada menos do que o valor contabilístico, certo? E aqui em cima nós temos o ano 2021, que é o primeiro ano em que nós compramos os nossos imobilizados fixos. Pessoal, lembrando que nós já estudamos tudo isto. Já estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade, já fizemos compra de
elementos do ativo fixo e que nas próximas aulas nós estudaremos como fazer um movimento, ou seja, o registro ou a compra de existências, certo? Então, avançando, nós temos aqui a primeira coluna e a segunda coluna. Então é isso, pessoal, avançando, nós temos aqui a primeira coluna e a segunda coluna. Na primeira coluna, nós vamos trabalhar com esse quadro aqui, né? Esse quadro que nós já chamamos a cota de amortização anual de todos os elementos patrimoniais do ativo fixo. Vamos trabalhar primeiro com os edifícios, certo? Sim. Porque os terrenos não são amortizáveis. Então é isso, pessoal. O que nós precisamos fazer é apenas registarmos aqui imobilizações corpóreas. Vamos seguir a ordem do Plano Geral de Contabilidade. Primeiro, nós temos qual elemento patrimonial que vem em primeiro lugar? Edifícios. Edifício, certo? Certo. Temos aqui, primeiro elemento patrimonial, edifício. Vamos escrever 11.2.1.2, certo? Uhum. E aqui em frente nós escrevemos o quê? Edifício. Temos aqui o nosso edifício. Ano de aquisição. Quando é que nós compramos esse edifício? Qual ano? 2021. 2021, certo? Pessoal, nós compramos o edifício em 2021. Ano de utilização, quando é que nós começamos a utilizar o edifício? 2021 também, certo? Todos os elementos patrimoniais serão utilizados, ou seja, todos os elementos patrimoniais foram comprados em 2021 e foram utilizados também em 2021. E avançando, temos aqui valor de aquisição, quanto é que nós compramos o edifício? Qual é o valor? Compramos o edifício a quanto? 13.760.000. 13.760.000, certo? 1, 2, 3. Ano? O ano que se espera que o bem esteja totalmente amortizado? 25 anos. 25 anos. Espera que o bem esteja totalmente amortizado em 25 anos. Quantidade? Compramos quantos edifícios? 1. E aqui temos, ou seja, nós compramos o edifício em 2021. Significa que no ano passado, 2020, nós não tivemos nenhuma amortização acumulada, certo? Certo. Então aqui será 0. Qual é a taxa do nosso edifício? 25. A taxa? 4. 4%, certo? Então temos aqui 4%. E aqui estamos a falar de amortizações, aqui nessa coluna de 2021, quanto é que estamos a falar da cota de amortização, certo? Lembrando, pessoal, que estamos a estudar o método das cotas constantes. Isso significa que o nosso edifício em 2021, a cota de amortização foi de quanto? 550.400, certo? Isso significa que o nosso elemento patrimonial sofreu desgaste de 550.400 no ano de 2021. Já quando estamos a falar sobre amortização, aqui nessa coluna onde está escrito acumuladas, significa que nós precisamos preencher quanto é que o bem sofreu, ou seja, quanto é que o bem acumulou de amortizações. No ano de 2021, o bem acumulou de amortizações quanto? De amortizações? 550. 550.400, porque no ano de 2020 nós não tivemos nenhuma amortização, certo? Então nós precisamos fazer a mesma coisa. Então será mesmo 550.400. Em 2 zeros, né? 550.400. Entendido? Dúvida? Nenhuma. E para nós acharmos aqui o ativo imobilizado, ou seja, valor líquido, como é que nós fizemos? Pessoal, quando estamos a falar sobre o ativo imobilizado, ou seja, os valores líquidos do imobilizado, estamos a falar nada mais, nada menos do valor contabilístico. Do valor contabilístico. E como é que se acha o valor contabilístico? Vamos fazer o 13 milhões. Valor de aquisição. Sim. Menos o valor líquido. Não, menos o valor acumulado. Menos a amortização acumulada, certo? Certo. Então fizemos 13 milhões menos a amortização acumulada. Então isso significa que o nosso bem no ano de 2021, o nosso edifício teve um valor contabilístico no valor de 13.209.600. Dúvida? Sim. Então o que nos resta agora, pessoal, é só nós registarmos os restantes dos imobilizados. Nós temos aqui o edifício, praticamente nós já registramos, certo? O que nos resta agora é registrarmos o quê? Gerador. O gerador. Qual é a conta do gerador? 11.3.11. Certo? Escrevemos aqui gerador. Valor de aquisição. Ou seja, ano de aquisição.
2021. 2021. Ano de utilização? 2021 também, certo? Qual é o valor de aquisição do gerador? 200 mil. 200 mil. Nós compramos o gerador a quanto? 200 mil kwanzas, certo? E o ano que se espera que o gerador esteja totalmente amortizado? 8 anos. Não, 4 anos. 4 anos. Então escrevemos aqui 4. Quantidade? Compramos quantos geradores? 1. 2020 não tivemos nenhuma amortização, porque nós compramos imobilizados no ano de 2021, certo? Qual é a taxa? 25. 25%, certo? E a amortização acumulada, quanto é que amortizou no ano de 2021 o gerador? No primeiro ano? 50 mil. 50 mil, certo? Então, temos aqui a amortização acumulada foi de 50 mil também. Então, para nós acharmos aqui o valor contabilístico que fizemos, é o valor de aquisição menos o valor acumulado. valor contábil. Amortização acumulada. Menos amortização acumulada. Menos amortização acumulada, certo? 50 mil. Então, nosso valor contabilístico foi de 150 mil. 150 mil. Então, no nosso gerador temos o valor contabilístico de quanto? 150 mil, porque nós fizemos 200 mil menos 50 mil. Fizemos o valor de aquisição menos amortização acumulada. Entendido? Certo. Dúvida? Nenhuma. Avançando, pessoal, isso significa que até aqui, esses dois elementos patrimoniais já foram contabilizados, certo? Já foram registrados no nosso mapa de amortização. Avançando, vamos para o nosso quarto elemento patrimonial. Nós compramos o quê? Ar-condicionado. Ar-condicionado. Qual é o código do ar-condicionado? 11.3. 11.3.1.2, certo? Ar-condicionado. Comprar qual é o ano de aquisição? 2021. 2021. Ano de utilização? 2021 também, certo? Valor de aquisição do ar-condicionado? Quanto? 300 mil. 300 mil. 300 mil. Quantidade? Ou seja, ano que se espera que o bem esteja totalmente amortizado? 8 anos. 8 anos. Quantidade? 2, certo? Nós compramos 2 ar-condicionados. São 2. São 2. Lá na nossa descrição, quando nós fizemos o exercício, nós vimos que nós compramos 2 ar-condicionados, certo? Pessoal, nós temos aqui a informação quando nós fizemos o exercício na aula 22, aqui, certo? Aquisição de 2 aparelhos de ar-condicionado, fatura no valor de quanto? 150 mil. Ano 2020, certo? Qual é a taxa? 25. Aliás, a percentagem? 12,5. 12,5. Amortização? A cota de amortização nesse caso foi de 37.500. 37.500. Enter. E também a amortização acumulada foi de 37.500. Então, precisamos achar agora ou seja, precisamos achar o quê? Valor contabilístico. Precisamos achar o valor contabilístico, que vai ser igual ao valor de aquisição menos amortização acumulada. menos amortização acumulada. Então é isso, pessoal. Então é isso. Nós registramos aqui todos os elementos patrimoniais do ativo fixo, certo? Estamos a falar de elementos patrimoniais compostos na conta 11, imobilizações corpóreas, entendido? Nós registramos apenas os elementos patrimoniais corpóreos do ativo não corrente. E achamos ou seja, nas aulas passadas nós já achamos a cota de amortização, certo? Então hoje nós achamos a amortização acumulada. Nós temos aqui a amortização acumulada porque temos o mesmo valor, porque no ano de 2020 nós não tivemos nenhuma amortização, entendido? Se nós tivéssemos uma amortização, ou seja, se tivéssemos valor de amortização no ano de 2020, nós haveríamos de somar o ano de 2020 mais o ano de 2021. Assim nós teríamos amortização acumulada de 2020 e 2021, certo? Lembrando que aqui, pessoal, a cota de amortização é constante. Esse valor, 550.400, será constante até o bem estiver totalmente amortizado, entendido? A única coisa que vai mudar será aqui na amortização acumulada, porque nós vamos somar 2020 mais 2021. Depois, posteriormente, nós transitaremos para o ano 2022, certo? 2022, vamos somar
esse ano, 2021, passará para 2020, para esse lado, para o lado esquerdo, certo? Então aqui terá o ano 2022. Faremos 2021 mais 2022, certo? Será igual à amortização acumulada. Mas aqui será sempre constante. Esses valores daqui nunca poderão se alterar, certo? Sim. Porque nós estamos a estudar o método das cotas constantes. Dúvida? Sim. Achamos também aqui achamos também o valor contabilístico dos nossos elementos patrimoniais. O que nos resta agora é acharmos, ou seja, registarmos os nossos elementos do ativo incorpóreo, certo? Estamos a falar dos softwares. Então, aqui embaixo nós temos um outro mapa dos elementos patrimoniais que fazem parte dos ativos incorpóreos. Ativos incorpóreos temos o 12.9.1. 12.9.1. Software de Faturação. Software de faturação. Adquirimos em que ano? 2021. O ano que começou a ser utilizado o software, 2021. Certo. Qual foi o valor? 100 mil. O valor de aquisição, 100 mil. Número de anos que se espera que o software esteja totalmente amortizado? 5. 5 anos, certo? Quantidade? 2, certo? Quantidade, compramos 2 programas software de gestão, certo? Ou de faturação, né? De faturação. O ano 2020 tivemos 0 de amortização acumulada. A nossa percentagem. Pessoal, lembrando que vocês também podem achar a cota de amortização através da percentagem. Vocês fazem apenas o valor de aquisição vezes a percentagem, ou seja, vocês devem transformar a percentagem em números decimais, certo? E encontrarão a amortização. Então, no ano de 2021, tivemos a amortização acumulada de quanto? Ou seja, a cota de amortização para o ano 2021 foi de 20 mil. 20 mil. Então, a amortização acumulada para o ano 2020 será também de 20 mil. Então, para nós acharmos o valor contabilístico, fizemos o valor de aquisição menos valor de aquisição menos Amortização acumulada. menos amortização acumulada. Então, isso significa que nós temos um valor contabilístico para os softwares no valor de 20 mil. 80 mil, porque nós já deduzimos a amortização acumulada do desgaste de 20 mil, certo? Então, reduziu para 80 mil. Então, é isso, pessoal. Nós registramos aqui todos os elementos patrimoniais, tanto faz se forem imobilizados corpóreos ou imobilizados incorpóreos. Todos os imobilizados de uma empresa, de uma determinada empresa, devem ser registrados no mapa de amortizações, certo? Então, nós registramos primeiro nossos imobilizados corpóreos e na segunda tabela nós registramos os nossos imobilizados incorpóreos. Nós registramos os nossos imobilizados incorpóreos em um outro quadro, no segundo quadro. Nós, na verdade, poderíamos separar, tipo, nós temos aqui investimentos em imóveis, deveríamos criar um outro quadro para registrar a conta 13. Mas para não ter excesso de informação, então decidimos registrar aqui a conta 13 mesmo nas imobilizações corpóreas, entendido? Mas vocês entenderam. Aqui, por baixo, nós temos imobilizações corpóreas, ou seja, se nós é o mesmo valor, certo? Esse 48 milhões é o mesmo. 48 milhões significa que o valor de aquisição totalizou quanto? 48 milhões, certo? Nós temos aqui o valor de aquisição dos nossos imobilizados corpóreos. E aqui por baixo, imobilizações incorpóreas, significa que as nossas imobilizações incorpóreas, o valor de aquisição das nossas imobilizações incorpóreas totalizaram quanto? 400 mil. 400 mil. Então, nós aqui temos o total geral, ou seja, temos o total do valor de aquisição das imobilizações corpóreas mais as imobilizações incorpóreas, que totalizou 48 milhões 555 mil, certo? Ou seja, nós apenas somamos o 48 milhões mais os 400 mil. Teremos o total geral. Entendido? Certo. E aqui embaixo nós temos o total, ou seja, total das quantidades. As quantidades dos nossos elementos do ativo, ou seja, os nossos elementos corpóreos, totalizaram quanto? 8. Então aqui nós temos um total em quantidade de 8. E nas imobilizações incorpóreas nós temos apenas quantos elementos patrimoniais? 3. Em quantidade, certo? 8 mais 3, 11. Certo? E aqui nós temos a amortização acumulada de 2020. Não temos nada, temos 0. É por isso que aqui nós também temos 0. Entendido?
E nesse quadro temos a amortização, a cota de amortização, que será a mesma para todos os anos. Temos a cota de amortização no valor de 4.669.150 kwanzas, certo? Então, só nos imobilizados corpóreos. Nos imobilizados incorpóreos nós temos uma cota de amortização de 80 mil. Então, 4 milhões mais 80 mil será igual a 7 milhões, ou seja, 4 milhões 749.150 kwanzas. Então, a amortização acumulada também teremos o mesmo valor, certo? Porque é a mesma coisa. E já aqui na última coluna, nós temos o valor contabilístico. Temos aqui o valor total do valor contabilístico, 40 milhões, 43 milhões. E temos aqui também o total do valor contabilístico, 80 mil, certo? Então, isso, pessoal, aqui como eu dizia, o valor contabilístico das imobilizações corpóreas totalizou 43 milhões, 485.850. É o mesmo que está aqui em cima. E nas imobilizações incorpóreas totalizou quanto? 320 mil aqui embaixo. Então, 43 milhões 485.850 kwanzas mais 320 mil, ou seja, estamos a falar das imobilizações corpóreas mais imobilizações incorpóreas, tivemos um valor contabilístico total de 43 milhões 805.850, certo? Então, pessoal, vocês já sabem que a cota de amortização anual será a mesma para todos os anos, certo? Essa cota de amortização aqui não será alterada. Apenas o que vai alterar aqui será ou seja, a amortização acumulada. A amortização acumulada, quando nós passarmos para o ano de 2022, nós teremos uma amortização acumulada diferente, porque nós precisamos, como eu já disse, vamos somar o ano de 2020, ou seja, vamos somar o ano de 2021 mais o ano de 2022. Teremos aqui uma amortização acumulada com outro valor, certo? Mas a cota de amortização permanecerá a mesma. Então, pessoal, vocês sabem que nós estamos a trabalhar com o ano de 2021, então vamos transitar para o ano de 2022 para ver como é que funciona, certo? Certo. Então, pessoal, nós transitamos para o ano de 2022 aqui, né? Não estamos mais no ano de 2020, estamos a trabalhar agora com o ano de 2022. Pessoal, se vocês repararem aqui no ano de 2021, nós temos aqui a amortização acumulada, certo? A amortização acumulada do ano de 2021. Mas no ano de 2022 nós achamos uma outra amortização acumulada. Como é que nós achamos essa amortização acumulada? Lembrando que a cota de amortização é constante, certo? Certo. Como eu já disse, pessoal, nós transitamos para o ano de 2022, lembrando que a cota de amortização será a mesma para todos os anos, entendido? Então, no ano de 2022, nós tivemos uma amortização acumulada para o primeiro elemento patrimonial, estamos a falar do edifício, nós tivemos uma amortização acumulada de 1.100.800 kwanzas. Lembrando, para nós acharmos a amortização acumulada, nós somamos apenas o ano de 2021, a amortização acumulada do ano de 2021, mais o que? A cota de amortização, que será a mesma para todos os anos. Fizemos 550.400 mais 550.400. Isso será igual a esse valor, 1.100.800 kwanzas. E achamos também o valor contabilístico, que fizemos o valor de aquisição do bem menos a amortização acumulada, certo? Nos dará o valor contabilístico. Transitando para o ano de 2023, pessoal, estamos agora a trabalhar com o ano de 2023, certo? O ano de 2023 significa que já não teremos mais o ano 2021, o ano 2022 se tornou em exercício anterior, certo? Certo. Então temos aqui a amortização acumulada do ano anterior, de 2022, certo? Ou seja, aqui já temos a amortização de 2021 e 2022. Então, como eu já disse, a cota de amortização permanece a mesma. Então, para acharmos a amortização acumulada aqui, para nós acharmos aqui a amortização acumulada de 2023, nós somamos o quê? Nós somamos o valor da amortização acumulada de 2021 e 2022, ou seja, somamos 2022 mais
2023. 2023, ou seja, mais a cota de amortização que é constante, não altera. Então, nós temos aqui uma amortização acumulada para o ano de 2023 de 1.651.200, quase, certo? E temos aqui o valor contabilístico, fizemos o valor de aquisição, menos a amortização acumulada, teremos o valor contabilístico. Dúvida? Nenhum. Lembrando, pessoal, que aqui já temos um elemento patrimonial, ou seja, nosso gerador aqui já está quase a ser amortizado, certo? O nosso gerador, falta pouco para ele estar totalmente amortizado. Só falta quanto? 50 mil. Como eu dizia, pessoal, falta pouco para o nosso gerador estar totalmente amortizado. Por quê? Como é que nós podemos saber isso? Como é que nós podemos identificar se um elemento patrimonial estiver quase totalmente amortizado? Onde é que nós podemos adquirir essa informação? No número de anos. Então, no número de anos, nós temos aqui que o gerador, se espera que ele esteja totalmente amortizado durante 4 anos, certo? Nós compramos o gerador em 2021. Certo. Nós já estamos no ano de 2023. Sim. Então, o gerador já amortizou no ano 2021, 22, 23. Falta apenas um ano para o gerador estar totalmente amortizado, certo? Falta apenas quando nós atingirmos o ano 2024, o gerador estará totalmente amortizado. Mas em termos aqui numéricos, isso significa o quê? Se você olhar aqui no 50 mil, significa que o valor contabilístico resta apenas quanto? 50 mil. O gerador já foi amortizado com quanto? 150. 150. Você vai olhar aqui para a amortização acumulada. Já acumulou quanto para o gerador? 150 mil. Compramos o gerador a quanto? Valor de aquisição do gerador? 200 mil, certo? Então nos falta apenas 50 mil para o gerador estar totalmente amortizado. Nos falta apenas um ano, porque 150 mais 50, 200, certo? Certo. Então é isso, pessoal. Vamos avançar aqui para o ano de 2024. Avançando para o ano de 2024, pessoal, estamos aqui 2024, isso significa que a amortização, aqui nós já temos a amortização acumulada de quantos anos? 3 anos. Temos a amortização acumulada de 2021, 22 e 23, certo? E no ano de 2024 nós achamos a amortização acumulada para o ano de 2024, somamos o 2023 mais a cota de amortização que é constante, mais a cota de amortização que não altera, certo? Então, nós somamos o 2023 mais o 2024. Fizemos a amortização acumulada anteriores de 2021, 22, 23, mais a cota de amortização atual, 550.400, mais, ou seja, fizemos o 2023 mais o 2024, que nós teremos a nossa cota de amortização anual, certo? Nossa cota de amortização anual foi de 2.201.600 quase para o ano 2024. Entendido? Dúvida? Nenhum. Pessoal, como eu dizia, o nosso gerador, no último ano, nós estudamos que o gerador se espera que ele esteja totalmente amortizado em 4 anos. Então, em 2024, o gerador atingiu o limite, 0, certo? Não temos valor residual. Atingiu 0. Isso significa que a amortização acumulada para o gerador em 2024 foi de 200 mil, certo? Nós estudamos nas aulas passadas que o bem está totalmente amortizado quando o valor de aquisição é igual ao valor acumulado, certo? Valor de aquisição é igual à amortização acumulada. Então isso significa que nós temos 0. Acabou, já não existe amortização para o gerador. A menos que se faça uma reavaliação. Uma reavaliação nós precisamos melhorar o gerador, comprar novas peças, trocar algumas coisas, certo? Só aí o bem será reavaliado e reintegrado. Aí nós precisaremos achar uma nova taxa e um novo valor de aquisição, certo? Certo. Então isso significa o quê? Significa que nosso gerador foi amortizado e existem elementos patrimoniais como os softwares que também estão quase a atingir o limite de amortizações. Nós temos aqui por baixo, pessoal, na segunda tabela, os softwares, ou seja, temos as imobilizações incorpóreas. Nós estudamos que essas imobilizações incorpóreas tinham duração, ou seja, se espera que elas estejam totalmente amortizadas num período de 5 anos. Então, estamos em 2024, significa que nos resta apenas um ano para elas estarem também totalmente amortizadas, certo? Porque nós temos aqui a amortização acumulada para o ano de 2024 foi de 80 mil.
né? A amortização acumulada para o ano de 2024 foi de 80 mil. Fizemos o 2023 mais a cota de amortização. Entendido? Certo. 60 mais 20, 60, 70, 80. Certo? Então isso significa que no ano de 2025 estes elementos patrimoniais incorporados estarão também totalmente amortizados. Então é isso, pessoal. Avançando agora, estamos no ano de 2025. 2025 significa que temos alguns elementos patrimoniais que já estão totalmente amortizados, como o gerador. Temos também aqui o Toyota Yaris, certo? Toyota Yaris também está totalmente amortizado. Por quê? Porque o valor acumulado, ou seja, a amortização acumulada foi igual ao valor de aquisição. Valor de aquisição 15 milhões, amortização acumulada 15 milhões também, né? Então, o gerador, já explicamos sobre o gerador. Temos também aqui os nossos programas, softwares que fazem parte das imobilizações incorpóreas estão totalmente amortizados também, certo? Eles atingiram zero os dois. Significa que no ano de 2025 a amortização acumulada para esses elementos patrimoniais foi igual ao valor de aquisição. Temos aqui o valor de aquisição para os 2 anos iguais, certo? Amortização acumulada iguais ao valor de aquisição. Significa que já não existe mais amortização para esses elementos patrimoniais. Como eu já disse na aula, no quadro em 2024, a menos que eles sejam reavaliados e reintegrados, certo? O procedimento é o mesmo, pessoal. O procedimento repete-se. Nós temos aqui a amortização acumulada dos anos anteriores, dos exercícios anteriores. Estamos a falar dos anos de 2021, 22, 23, 24 até 25. E no ano de 2025 nós já achamos aqui a amortização acumulada. Somamos apenas 2024 mais 2025. Lembrando que aqui a cota de amortização será constante, certo? Para todos os anos. Dúvida? Então é isso, pessoal. Então é isso, mapa de amortização. Nós estudamos aqui um pouco como é que funciona a amortização em um mapa de amortizações. E através desse mapa aqui a gente consegue dar conta quais são os elementos patrimoniais de uma determinada empresa que estão a sofrer desgaste, certo? Quais são os elementos patrimoniais que atingiram o limite de amortizações. A partir daqui desses elementos patrimoniais, nós podemos fazer um abate desses elementos patrimoniais, certo? Abate, alienações ou venda, nós estudaremos nas próximas aulas, certo? Nós vamos aprender como é que se faz uma venda de um imobilizado corpóreo, porque até nós fizemos uma compra de um imobilizado corpóreo. Agora, se nós quisermos vender, se a nossa empresa quiser vender um imobilizado corpóreo, como é que nós fizemos? Quais são as contas que está? Certo? Nós vamos aprender isso nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Como eu dizia, nós aprenderemos como se faz um desreconhecimento de um elemento patrimonial do ativo fixo. Lembrando que nós não estamos a falar sobre vendas de existências, mas sim vendas de imobilizados fixos. Nós aprenderemos como é que nós poderemos vender um imobilizado, ou seja, aquele gerador que nós compramos, né? Se nós quisermos vender, como é que funciona nas empresas, ou seja, na contabilidade. Nós vamos aprender tudo isso nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, estamos juntos e nos vemos na próxima aula.